Fala, concurseiro, o professor Leonardo Lacerda. Nessa aula nós vamos continuar com a nossa primeira bateria de questões. A primeira questão que nós vamos fazer nessa aula é essa questão que os senhores podem ver no quadro. Ordenando os números racionais P igual a 13 sobre 24, Q igual a 2/3 e R igual a 5/8, obtemos, vamos lá, note que aqui eu tenho uma comparação entre frações. E para nós compararmos frações, qual que é o primeiro critério? Eu tenho que obter frações, beleza? Equivalentes, se for o caso, mas que possuam o mesmo valor no denominador, beleza? Então eu só tenho condição de comparar frações quando eu transformar elas em frações equivalentes com o mesmo valor no denominador. E que valor comum vai ser esse no denominador? Bem, a gente pode utilizar o MMC, que é um mínimo múltiplo comum, ou podemos pegar até um múltiplo desse valor, beleza? Um múltiplo do MMC. Mas a gente vai usar, obviamente, para simplificar a fração, o mínimo múltiplo comum. Então, o que é que nós vamos fazer? Quem são os denominadores? Eles são diferentes, concorda? Então, tenho 3, 8 e 24. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos tirar o MMC entre 3, 8 e 24. Por 3, note que esses números... Vamos lá, por 3, 1, 8, e aqui dá o quê? 3 vezes 8. E aqui por 8, já de imediato, ó, eu fico com 1, 1 e 1. Aqui eu só multiplico o resultado da 24. Mas, professor, o senhor ensinou que se tem número par, eu começo por 2. É uma regra sempre fazer isso? Vamos lá. Se eu quero tão somente achar o valor do MMC, eu posso jogar em qualquer ordem aqui os algarismos para dividir os números correspondentes, beleza? Porque no final vai dar o mesmo valor lá da multiplicação, que é o MMC. Então, resumindo, o MMC entre esses números dos denominadores resulta em 24. Então, vamos lá. Que ele vale o quê? 2/3. Eu preciso fazer alguma operação de multiplicar ambos ou dividir ambos esses números, de modo que isso aqui resulte enquanto no denominador 24. Note que para eu obter 24, eu precisei fazer o quê? Multiplicar por 8. Esse mesmo fator eu tenho que fazer aqui em cima. Multiplicar por 8. E isso aqui vai resultar em quê? Vai resultar em 16. Ok? O mesmo raciocínio nós vamos fazer para as demais frações. Observe que a fração que representa o número P, ela já está com o denominador igual a quanto? 24. Então, não mexe nessa fração. E, por último, eu tenho a fração ali R igual a 5/8. Note que isso aqui vai virar uma fração com denominador igual a 24. Qual foi a operação que eu realizei com esse 8? Eu precisei pegar ele e multiplicar por 3. Essa mesma operação nós vamos fazer aqui no numerador. Então, joga para cá, vezes 3. Isso aqui eu vou ficar com 15, beleza? Então, observe. Está notando que agora eu tenho denominadores iguais nessas frações? Consequentemente, para saber quem é maior que quem, basta eu comparar os numeradores. Então, observe. O menor de todos é P, o intermediário é R e o maior é Q. Então, eu já sei que se for nessa ordem de... Eu já sei que o intermediário aqui, no caso, é R, concorda? Porque dá 15. Então, vamos procurar R no termo central. Note que está tudo menor, né? Menor que. Mas onde é que aparece R no termo central? Aparece aqui e aqui. Então, beleza, estamos entre esses dois. Beleza, mas note que eu estamos na ordem do menor. Então, P é menor que R. P, no caso, é menor que R? P é menor que R. Então, a resposta vai ser essa letra A, senhores. Tranquilo? Ó, P é menor que R e R, que vale 15 aqui, é menor que Q, que o numerador vale 16. Então, a resposta para essa questão é a letra A. Vamos para a próxima questão. A próxima questão a gente tem o seguinte. A soma da dízima periódica com o número decimal exato, 0,21, é igual à seguinte fração. Senhores, aqui a gente precisa tão somente realizar a soma dessa dízima periódica com esse decimal exato. Então, vamos lá. A soma S vai ser igual. Vamos representar, né? 0,444, que é essa dízima, mais 0,21. Beleza. Nós aprendemos que para resolver essa questão da dízima, o que é que nós vamos fazer? Isso aqui é a mesma coisa que 0,4, e aqui eu coloco esse traço, beleza? O que foi que nós aprendemos? Pelo jeito bisurado, para ganhar tempo. Pega o número que vai ser obtido, desconsiderando vírgula, desconsiderando que é uma dízima periódica, então seria 0,44, e subtrai do número, desconsiderando a parte do período, beleza? No caso, qual número que eu encontro? 0. Então, 4 menos 0. E no denominador, nós vamos fazer o seguinte. Quantos algarismos fazem parte aí do período? Apenas um, que é o algarismo 4. Então, um algarismo no período, eu adiciono 9. Existe algum algarismo aqui que não faz parte do período, que se encontra após a vírgula? Não existe. Então, encerra aí. Essa fração corresponde a 4 sobre 9. Essa outra aqui, ó, vou repetir o sinal de mais. Como é que eu transformo um decimal exato no formato de fração? Eu preciso transformar isso em número inteiro. Qual o número que eu vou obter aqui
sendo um número inteiro. Desconsiderando a vírgula. 0,21 é 21. Seria a mesma coisa que eu deslocar essa vírgula 2 casas para cá, não é isso? Então, vamos lá. O número obtido é 21. Mas, caramba, o número que eu tenho aqui não é 21. Eu fiz aparecer um 21. Eu preciso colocar um equivalente de modo que a vírgula, que agora está aqui, ela retorne para ficar entre esse 0 e o 2. Como é que eu vou fazer isso? Deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda equivale ao quê? Eu dividir por 100. Beleza? Então, pronto, senhores. Aqui, a gente só precisa somar essas frações. No caso, 4 sobre 9 mais 21 sobre 100. Soma entre frações. Aquela história de MMC lá nas operações com frações, elas só acontecem quando se trata de adição ou subtração entre frações, beleza? Então aqui nós temos uma adição, então consequentemente eu vou transformar isso numa fração que representa a soma entre essas duas. Quem vai ser o denominador aqui? O denominador é o MMC entre 9 e 100, beleza? Esses números são primos entre si, então já vai entrar, como é que fala? Já vai entrar a multiplicação entre eles que dá 900. Mas vamos lá, para quem não consegue entender isso, ó, presta atenção. Eu posso pegar por 2, vira 59. Isso aqui é o jeito leigo. Por 2, 25, 9. Aqui não vai mais por 2 nem por 3, mas vai por 5, beleza? Por 5, 5, aqui repete em 9. Eita, iria o 3 por causa do 9, mas não tem problema, deixa assim mesmo. Por 5, 1, e aqui 9. Aí você iria fazer o quê? Por 3, 3, e aqui por 3, 1, 1. Beleza? Repare, onde é que eu quero chegar nisso aqui? Aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho o quê? 9. 4 vezes 25, 100, vezes 9 dá o quê? 900. Ah, como é que o senhor já sabia, professor, que isso iria resultar no número 900, que é a multiplicação? Porque não existe, senhores, divisor comum entre os números 9 e 100. Observe. 2, esse algarismo dividiu ambos? Não, só um. Esse também não. Esse aqui também não. Esse também não. Esse aqui também não, porque já encerrou. Notou? Então, quando não acontece de existir divisor comum entre esses números, é porque eles são primos entre si. O MMC a gente obtém diretamente com uma multiplicação. Resumindo, vamos lá, vamos seguir. Isso é sempre passando o bizu, um conhecimento à parte para os senhores. Procedimento, qual a operação aqui? Divide e depois faz o quê? Multiplica. Esse sinal aqui sempre repete, senhores. Se for mais, é mais. Se fosse menos aqui, jogo menos. 900 por 9, vai dar o quê? 100 vezes 4, 400. 900 por 100, 9 vezes 21. Vamos fazer aqui a parte. 9 vezes 21. 9, 18. 189. Então, 189. Consequentemente, senhores, o resultado da soma vai ser o quê? 589 dividido por 900. Beleza? Aqui, vamos lá. Às vezes, a gente se depara com frações que ela não está do jeito irredutível, beleza? Então, caberia realizar simplificações. Mas a gente vai primeiro comparar se já existe essa resposta nos gabaritos, beleza? Nas opções. Nas alternativas, quase que não sai. E no caso, senhores, procurando aqui, nós temos 589 por 900 na letra B. Na questão, a gente tem o seguinte: ao fazer uma divisão entre dois números inteiros, Josimar obteve na calculadora o número apresentado, 0,1234, 1234, e assim se repete, né? Assinale o que pode indicar a divisão feita por Josimar. Senhores, prestem atenção. Esse número aqui que os senhores estão vendo, aparentemente se trata de um decimal o quê? Exato, beleza? Porque tem uma quantidade finita. Mas vejam só, por esse padrão aqui de repetição, isso se aproxima de quê? Vocês concordam comigo que aquele número ali, ele é aproximadamente, a gente colocar essa representação, beleza? A dízima periódica de 0,1234, beleza? Então, o que acontece? A gente pode encontrar essa fração considerando a fração geratriz dessa dízima. E nós já sabemos, pelo jeito bisurado, se você ainda não sabe de onde surge essa questão de já se obter direto a fração geratriz, volte para a aula teórica do assunto lá de fração, beleza? Mas vamos lá. Quer seguir com a aula? Preste atenção. Após a vírgula já vem o período, beleza? Quantos algarismos fazem parte desse período? 1, 2, 3, 4. Então, para cada algarismo presente, eu vou colocar noves correspondentes. No caso, vão existir 4 noves. Após a vírgula, tem algum algarismo aqui que está sobrando, que não faz parte do período? Não tem. Então, para o denominador é isso aí. Para o numerador, a gente sempre encontra como? Qual o número que vai ser formado desconsiderando essa vírgula e esse traço aqui? 1234. Joga para cá, ó. 1234. E a gente vai subtrair do número, desconsiderando essa parte aqui do período, que no caso sobra o zero, beleza? Então é isso menos zero. Resumindo, a fração que pode ter gerado esse número na calculadora, que ela tem um número finito, né? Ela tem um limite para apresentar o resultado da calculadora.
Então, ela vai aproximar aqui esse final, tranquilo? Então, a fração que ele pode ter jogado é exatamente a divisão entre, no caso, 1.234 dividido por 9.999, beleza? Vamos ver se já aparece na alternativa essa opção. Veja que aparece essa fração aqui na letra A. Dê a fração geratriz da dízima periódica apresentada. Senhores, prestem atenção. Após a vírgula nessa dízima, nós temos dois números que não fazem parte do período, beleza? Então, observe. Isso aqui é a mesma coisa que 0,12 e aqui eu coloco 5 com esse traço indicando o período, beleza? Para encontrar a fração geratriz, nós já aprendemos. Eu vou ficar com o quê? Eu vou pegar o número formado, desconsiderando vírgula e a dízima, período, enfim. No caso seria 125. E vou subtrair do número formado desconsiderando o período, que é o número 12, beleza? Para o denominador, quantos algarismos fazem parte do período? Note que eu só tenho o algarismo 5 para um algarismo, no caso, um 9. Mas eu tenho esses dois números aqui, dois algarismos que estão após a vírgula no início, e eles não fazem parte do período. Então, para cada algarismo desse, que está ali, entre aspas, voando, eu vou adicionar um zero. Então, um zero, dois zeros. É isso. A fração geratriz aqui, no caso, vai ser 113 dividido por 900. Beleza? Então, observe que nós temos essa opção aqui na letra C. E para essa última questão, nós temos o seguinte. O valor disso aqui elevado ao quadrado, mais isso aqui elevado ao quadrado, é igual a... Vamos lá. Aqui nós temos uma dízima periódica, que é, no caso, 0,6, isso aqui. A fração geratriz para esse fator, senhores, é bem simples, né? Número inteiro que é formado aqui, considerando as coisas, seria 6 menos 0, beleza? Dividido um algarismo na dízima, 9. Isso aqui, ó, 6 sobre 9, ainda é passível de simplificação. Mas vamos lá, vou colocar aqui embaixo. Isso é a mesma coisa que 6 sobre 9, que foi o que nós encontramos, elevado ao quadrado, mais o quê? Essa outra dízima. Nós vamos ter, no caso, lembra que é 0,3 com esse traço, seria 3 menos 0 sobre 9. Então, seria 3 sobre 9. Então, mais 3 sobre 9 elevado ao quadrado. Mas preste atenção, essas frações aqui, elas não estão no formato irredutível. Já que eu vou fazer operações com ela, o ideal é a gente simplificar e trabalhar com ela na forma irredutível. Então, ó, simplificando essa fração aqui dentro do parênteses, simplificando por 3. Então, o que eu faço em cima, eu faço embaixo. Lembre disso. Aqui eu vou também simplificar por 3. Então, veja que eu vou ficar com 2 terços ao quadrado, mais o quê? Mais 1 terço ao quadrado. Aí, preste atenção. Propriedade lá de potências. Como eu tenho números com um expoente comum, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o quê? 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais, aqui no caso, 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, beleza? Esse expoente, ele entra aqui ó, em cada um desses números. Aquilo tem lá na nossa aula teórica de propriedades de potências e radicais, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado é 6. Olhe lá, viu? Se falar que é 6, ó, tá merecendo. Peraí, eu já ensinei. Esse expoente aqui indica quantas vezes o 3 multiplica a si mesmo. 2 vezes. Então, 3 vezes 3 dá quanto? 9, beleza? Então, aqui eu vou ficar com mais 1 sobre o quê? Sobre 9, beleza? Note soma de fração. Os denominadores, quando são iguais, senhores, vocês já podem simplesmente repetir esse 9 aqui embaixo, porque o MMCL mesmo, beleza? 9 por 9. Sempre que são iguais, repete o 9 e faça a operação que está em cima. Beleza? Por quê? Sempre essa primeira divisão aqui vai resultar em 1. Beleza? Por exemplo, 9 por 9, 1. 1 vezes 4, 4. Repete o sinal. 9 por 9, 1 vezes 1, 1. Notaram que denominadores iguais, eu posso fazer um risco já aqui, considerar só um 9. E faço a operação de cima. Beleza? Então vejam que isso aqui vai resultar em quê? Vai resultar em 5 sobre 9. 5 sobre 9, senhores, preste atenção. Essa dízima aqui, 0,6, resultou na fração 6 sobre 9. Essa aqui, 0,3, resultou na fração 3 sobre 9. Se for seguir a lógica, isso aqui, 5 sobre 9, vai resultar em 0,5, 5, e assim segue, beleza? Mas, professor, como é que eu vou ter certeza que vai ser essa a dízima gerada nessa divisão? É simples. Faça a divisão euclidiana, pô. Ó, 5 dividido por 9. 5 é menor que 9. Bota um 0 aqui, 0 e vírgula. Aqui, qual é o número que se aproxima de 50? Seria o quê? 5. 5 vezes 9, 45. A subtração dá 5, beleza? Veja que eu vou adicionar aqui um 0. Eu preciso colocar vírgula? Não. Se eu colocasse outro, aí eu preciso colocar um 0, perdão. Preciso colocar um 0 quando eu faço isso? Não. Mas se eu colocar outro 0, aí eu uso um 0 aqui, tranquilo? Mas no caso aqui, ó, de 50 por 9, aqui já vai, outro 5. 5 vezes 9, 45. Vem subtraindo e assim fica se repetindo, repararam? Então, por isso que isso aqui vai gerar o quê? Uma dízima, porque sempre fica com essa repetição, esse loop, tranquilo? Então, procurando lá nas nossas alternativas, nós vamos ficar para essa questão com a letra E como sendo a nossa resposta.
Cristina foi passear e gastou 1/4 do dinheiro que levou para comprar o ingresso para um show e 4/5 do que restou no restaurante que foi depois do espetáculo. Se, ao final, Cristina ficou com R$ 24, com que quantia ela saiu de casa? Senhores, ele quer saber a quantia que ela saiu de casa e essa mesma quantia aparece aqui, ó, o dinheiro que levou, beleza? Então, por exemplo, quanto foi que ela levou? Ela saiu de casa com quanto? Você sabe? Não. Então, na matemática, nós vamos parametrizar essa incógnita. Então, vou chamar de x, por exemplo. Então, x representa o valor com que Cristina saiu de casa. Aí, desse valor x, vamos lá. Ela gastou quanto com o ingresso? Com o ingresso, quanto foi o gasto? 1/4 do dinheiro que levou. Ela levou x e gastou 1/4 no ingresso. 1/4 de x na matemática a gente faz o quê? 1/4, o d vira vezes x. Beleza? Aí depois teve outro gasto, que é o seguinte, depois que ela assistiu esse show, ela gastou 4/5 do que restou, onde? Gastou esse valor no restaurante, que foi depois do espetáculo. Então preste atenção, se ela saiu com x e gastou 1/4 no ingresso, o que é que vai acontecer? Restou, nós já aprendemos isso, restou o quê? A gente pode fazer direto, se eu gastei 1/4 de x, então sobrou o quê? Sobrou 3/4 de x, beleza? Ou poderíamos ter feito como aqui, o valor que ela saiu de casa, que foi x, o valor total, e subtrair do gasto que ela teve, que é 1/4 de x, que é x sobre 4. Isso aqui, senhores, fazendo a subtração de fração, nós vamos encontrar exatamente 3x sobre 4, beleza? Que é a mesma relação que a gente obtém aqui diretamente. Deu para entender? Então, após o primeiro gasto, ela ficou com 3x sobre 4 de valor no bolso. Ok. Quando ela saiu do show, ela gastou essa fração em relação a esse valor que ela ficou após essa primeira compra do ingresso, beleza? Então, vamos lá, o segundo gasto. O segundo gasto, no caso, vai ser o quê? No restaurante. No caso, ela gastou o quê? Ó? Gasto, vamos lá. Gastou 4/5 ou do valor que restou. Então, é 4/5 que vira vezes. E quem? 3x sobre 4. Note que esse 4 já simplifica e sobra o quê? 3x sobre 5. Pronto. Então, preste atenção, senhores. Saí de casa com a quantidade x. Gastei um valor no ingresso e gastei um valor no restaurante. Depois disso, a questão diz que restou comigo R$ 24. Como é que eu faço para criar uma equação que resulte nesses R$ 24, senhores? Preste atenção. Com quanto saí de casa? Vamos colocar aqui logo. Com quanto eu saí de casa? X. Quais foram os meus gastos? No cinema, que a fração referente é x sobre 4. E o outro gasto seria o quê? 3x sobre 5. Entenderam? Com quanto eu saí, estou subtraindo o primeiro gasto, subtraindo o segundo. E aqui vai ser o quanto que sobrou. Que no caso a questão falou que sobrou o quê? 24. Aqui nós precisamos resolver essa equação. Aqui, senhores, tem um x, não é fração. Senhores, isso aqui é operação com fração, pô. Beleza? Nós temos aqui os denominadores 1, 4 e 5. Então, nada mudou. Vem aqui e faz o MMC entre esses números. Por exemplo, aqui, ó, 4 e 5 são primos entre si. Já mencionei ao longo dessa aula. O MMC vira multiplicação, mas tudo bem. Ó. Coloca aqui, ó, 1 e 5, para quem não entendeu. Repete e aqui dá 1. Então, olha lá, 4 vezes 5, 20. Beleza? Pronto. Então, vamos desenvolver aqui aquela equação. Olha lá o símbolo do portanto, lembram? Então, MMC vale quanto? 20. 20 dividido por 1, que é o que está aqui. 20 vezes x dá o quê? 20x. Repito o sinal de menos. 20 por 4 dá 5, 5x, menos 20 por 5, 4 vezes 3 dá o quê? 12x. Tudo isso igual a quanto? 24. Segue o jogo. Aquela operação no numerador aqui da fração. Vamos lá. Note que eu tenho no total quanto x subtraindo? 5x menos 12x dá menos 17x. 20x menos 17x eu fico com o quê? Fico com 3x sobre 20 igual a quanto? 24. Então, senhores, prestem atenção. Nós temos que isolar essa incógnita x. Talvez seja a primeira vez no curso que você está se deparando com uma equação para resolver. A gente sempre faz a operação inversa. Por exemplo, a soma, a adição está relacionada com o quê? Subtração. Beleza? E a multiplicação está relacionada com o quê? Com a divisão. Lembra que eu começo o curso falando da quantidade de operações que existem na matemática? Operações básicas da matemática. São 4, na verdade são 2. Porque existe uma relação entre o quê? A adição com subtração
multiplicação com divisão, beleza? Então, essas são as suas correspondências. Então, por exemplo, se aqui o 20 está realizando uma operação de divisão e eu quero tirar esse fator desse lado esquerdo da equação, ele vai passar para o outro lado, senhores, multiplicando tudo que tem lá. Então, vamos lá, vamos por etapa. Vou retirar esse 20 do denominador. Então, vou ficar com 3x igual a 24, e aqui vai aparecer um 20 multiplicando. Eu tenho que isolar quem aqui, não é o x? Então, tenho que tirar aquele 3. O 3 faz o quê com o x? Multiplica. Então, vamos isolar. X vai ficar sozinho depois que eu tirar o 3. E ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Com tudo que estiver do outro lado. Ele vai passar dividindo. Beleza? Então, senhores, vamos lá. 24. Eu posso pegar isso aqui, senhores, e encarar como sendo, por exemplo, 24 por 3 vezes 20, ou 24 vezes 20 sobre 3. Beleza? E isso aqui, que eu acabei de explicar, é diferente, por exemplo, de 2 mais 3, quando tem uma operação de soma ou subtração no numerador. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Preste atenção. Isso aqui é diferente de, por exemplo, 2 mais 3 sobre 7. Essa expressão aqui, senhores, lembra algo somando ou subtraindo, é como se fosse a fração já com o MMC. Mas isso aqui é encontrado fruto de quê? De uma adição ou subtração de fração. Quando eu tenho uma expressão de se quero voltar para essa adição ou subtração de fração, esse 7 tem que dividir tudo o que está em cima. Beleza? Isso aqui é a lógica inversa da adição e subtração de fração, é fazer da direita para a esquerda. Parece brincadeira, mas na matemática tem muito disso. Às vezes a gente faz nesse sentido e às vezes a gente desenvolve da direita para a esquerda. Ok? Então aqui, senhores, eu posso, por exemplo, considerar como se fosse 24 por 3, que dá o quê? É um múltiplo 24. Dá 8. Então x é igual a quanto, senhores? Olha, x é igual a 8 vezes 20, que vai resultar em quanto? 160. Mas 160 o quê? X representa dinheiro. Então, 160 reais, ok? Note que a nossa resposta aqui seria a letra C. A próxima questão, nós temos, do total de funcionários de um tribunal, 3/4 são homens e o restante são mulheres. Então, vamos lá. Funcionários, vamos colocar aqui, já vamos desorganizar isso. Funcionários. Eu tenho homens, e aqui vou colocar a fração referente a mulheres. A fração correspondente é 3/4, e de mulheres, no caso, seria o complemento. Senhores, de um total de 4 fatias, 3 são homens. Então, quantas fatias, fazendo analogia lá do básico de fração, corresponde à fração de mulher? Seria o complemento para completar as 4 fatias. No caso, uma fatia do total de 4 que existe lá no todo, beleza? Então, beleza, paramos aqui com o raciocínio, não foi? Em certo dia faltaram ao serviço 1/9 do total de homens e 1/3 de mulheres. Nesse caso, compareceram, vamos lá, do total de homens, aí aqui eu posso fazer o quê? Cadê? Faltaram, vamos colocar assim, F de falta e C de compareceram. Vamos lá. Do total de homens, faltaram 1/9 do total de homens. Preste atenção, senhores. Eu sei o número de funcionários dessa empresa? Não sei, né? Não sei. Eu poderia, por exemplo, chamar de X. Beleza? O número de funcionários. Ou N. Vamos chamar de N. Pronto. Dessa quantidade de funcionários, eu sei que 3/4 de N são homens e 1/4 de N corresponde a mulheres. Beleza. Mas desse quantitativo aqui, ele fala que 1/9 fez o quê? Faltaram. Então, 1/9 dessa quantidade nós já aprendemos. Como é que nós vamos desenvolver isso? Nós vamos desenvolver como eu ficar com 1/9 que multiplica o quê? 3n/4, beleza? Se essa é a fração, senhores, que se refere ao comparecimento de homens, que se refere aos faltosos de homem, aquela quantidade que compareceram de homem vai estar referente a uma fração que é o complemento disso aqui. Vamos lá, 9 sempre é o total de fatias da pizza. Uma fatia dessa corresponde aos faltosos. Então, quantas fatias correspondem a quem compareceu? 8, beleza? Então, é 8 de um total de quê? 9. Deu para entender, senhores? Então, aqui, ó, a fração correspondente a quem compareceu é o complemento daquela acima, que é 8/9. De quem? Do total de homens. Então, o D é vezes, nada mudou. Então, a gente multiplica isso aqui. E o mesmo raciocínio, senhores, a gente puxa aqui, ó, para as mulheres, beleza? Quem faltou e quem compareceu. Para mulheres, senhores, qual foi a fração? 1/3 de mulheres faltaram. Então, é 1/3. Eu vou multiplicar quem? N/4, que são os números de mulheres. Então, beleza, isso aqui são as pessoas que faltaram, mulheres. E no caso, o complemento dessa fração aqui
que no caso corresponde ao quê? 2/3. Vai multiplicar n sobre 4. Nós estamos interessados em quem o quê? Compareceu. Quem foi que compareceu? Foi essa quantidade aqui e essa quantidade aqui. Concordam? Então, o número de pessoas que compareceram vai ser obtido como o quê? 8 sobre 9, que multiplica 3n sobre 4, e vou somar isso com 2/3, que multiplica n sobre 4. Presta atenção. Aqui eu tenho multiplicação entre frações. Lembra que é numerador com numerador, denominador com denominador? Vocês podem até simplesmente riscar aqui embaixo e considerar uma fração única na multiplicação. Ok? Então, ó, esse 8 com esse 4 aqui, eu já simplifico. Beleza? Em cima e embaixo por 4. Então, beleza, sobra 2. Esse 2 vai acontecer o que com ele? Ele vai multiplicar 3n. Então, vou ficar com... Detalhe, ainda tem a simplificação aqui desse 3 com esse 9. Simplificando em cima e embaixo por 3, em cima dá 1 e aqui embaixo 3. Então, note, resultou em que essa primeira fração? 2/3 vezes n. Beleza? E por último, nós temos o que para outra fração? Note que eu consigo simplificar 2 com esse 4, que é a simplificação por 2, aqui dá 1 e aqui dá o quê? 2. Então, note que para essa segunda fração, eu vou ficar com n sobre o quê? 3 vezes 2, que dá 6. Ok? Aqui a gente tem que fazer, senhores, a soma entre essas frações. Note que 6 é múltiplo de 3, já peguem um bizu. 6 não é múltiplo de 3, então o mínimo entre eles é o número maior. Então, vai ser 6. É aqui a gente faz o procedimento. 6 dividido por 3 dá o quê? 2. 2 vezes 2n resulta em 4n. Mas, a gente faz a mesma coisa aqui, ó. 6 por 6 dá 1, vezes n dá n. Então, repetiu mais n. E isso vai resultar em que, senhores? 5n sobre 6. Ok? Ele quer saber, senhores, nesse caso, compareceram, note que aqui está sendo referente a tão somente à fração. O número de pessoas que compareceram, em relação ao número de funcionários que tem naquele tribunal, no caso, seria 5n sobre 6, beleza? Sendo que ele quer a fração dessa quantidade total, que no caso, senhores, a gente tem que procurar pela alternativa que tem a fração 5 sobre 6, beleza? Que no caso, a nossa resposta é a letra C. Todas as alternativas sobre números inteiros estão corretas, exceto, vamos lá, eu estou procurando a alternativa que está o quê? Errada, ok? Nem todo número primo ele é o quê? Ele é ímpar, beleza? Senhores, qual que é o único número primo que é par? É o número o quê? 2, beleza? Então, de fato, nem todo primo ele é o quê? Ele é um número ímpar. Por quê? Porque tem o 2. 2 é um número primo e par. É o único número primo par. Ok? Letra B. Todo inteiro par pode ser escrito na forma de n ao quadrado mais 2, com n pertencente ao conjunto dos números inteiros. Senhores, prestem atenção. Todo inteiro par pode ser escrito na forma de... Então, vamos lá. Quem são os números inteiros que são pares? Presta atenção. Seria 0, 2, 4, 6, e para cá, menos 2, menos 4. Então, a representação disso é sempre tipo 2 vezes n. E onde esse n ele pertence ao quê? Ao conjunto dos números inteiros, beleza? Porque para qualquer valor de n, por exemplo, 1, 2 vezes 1 dá 2, n igual a 2, 2 vezes 2 dá 4, n igual a 0, 2 vezes 0 dá 0, beleza? Então, números pares eles são representados por 2n, ok? Então, o que acontece? Ele está dando uma representação aqui diferente. Ele está dando n ao quadrado mais 2. Vamos lá. Para mim já está estranho. Por quê? Então, não resolvi com vocês a parte de equação de segundo grau, né? Mas isso aqui, o que é que eu teria que fazer? Pô, será que tem solução de n ao quadrado mais 2 resultar em 2n? Com n pertencendo ao quê? Ao conjunto dos números inteiros. Então, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que resolver essa equação de segundo grau e ver se existe solução aí para n. Eu analisaria dessa maneira. Mas vamos fazer o seguinte, porque para mim essa letra B já é a questão errada. Vamos analisar as próximas alternativas e se sobrar a letra B de errado, vai ser ela, ok? Letra C. A soma de dois inteiros ímpares é sempre um número inteiro par. Senhores, prestem atenção. Vamos colocar aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Vamos somar aqui números inteiros ímpares. Por exemplo, 1 mais 3 resulta em quanto? 4. 2 não, 3 mais
7, por exemplo, dá quanto? 10, é par, beleza? Vamos aqui também com isso, ó, menos 1 somando com menos 3, menos 4. É um número par, porque menos 4 é escrito no formato de 2 vezes n, n pertencendo ao conjunto dos números inteiros, beleza? Então, deu para notar que está correta essa letra C? A soma de dois números inteiros ímpares é sempre um número inteiro o quê? Par. Isso aqui está correto. Ok? Vamos lá. Letra D. Todo inteiro ímpar pode ser escrito na forma de 2n menos 9, com n pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Senhores, prestem atenção. Nós já aprendemos que o número par ele é escrito em qual formato? 2 vezes n, onde n pertence ao conjunto dos números inteiros. Beleza. Mas vocês concordam comigo que, um exemplo, para eu obter a posição de um número ímpar, eu poderia, por exemplo, pegar esse 2n e subtrair ou somar mais 1. Por quê? Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, por exemplo, e assim continua, né? Vamos lá. Vejam que, vamos colocar n igual a 1. N igual a 1, eu vou obter qual número par? 2, concorda? Se eu pegar esse número par e subtrair uma unidade, eu encontro qual número? 1, que é o número ímpar. Se eu somar mais 1, eu encontro o próximo, que é o 3, que é o número quê? Ímpar. Agora, se eu pegar esse número 2, que é a expressão correspondente a esse 2n, que é o número par, e somar, por exemplo, mais 2 ou menos 2, somar um número par. Vamos colocar mais 2. 1, 2. Somando mais 1, mais 1. Total mais 2 resulta em quanto? 4, é um número par. Subtraindo 2, resulta em quanto? 0, número par. Deu para entender? Então, uma expressão simples para obter um número ímpar, senhores, vai ser o quê? Vai ser adicionar mais 1 ou menos 1. Mas, sempre vai ter que ser isso? Não, pode ser qualquer número que seja o quê? Ímpar nessa subtração. Por quê? Por exemplo, vamos colocar aqui menos 3, dá para vocês entenderem. Menos 3. Pô, se eu estou aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Olha lá o que eu obtive. Obtive também um número que é o quê? Ímpar. Deu para entender? Então, tudo bem utilizar aqui menos 9 e continua sendo correto. A gente vai obter, sim, um número inteiro ímpar. Ok? A única diferença é que muda, é muito distante o número inteiro ímpar encontrado, levando em consideração o número par com seu formato aí de 2n. Tranquilo? Mas está correto. E por último, se n é um inteiro ímpar, então n ao quadrado também é ímpar. Senhores, vamos ver se isso é verdade. Vamos colocar aqui, diz aí um número ímpar. Pensa aí. Sei lá, vou pensar aqui em menos 3, beleza? Menos 3. A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos colocar... Eu posso ter qualquer número, mas a terminação dele, senhores, sempre vai ser o quê? A terminação dele vai ser a terminação... Vamos colocar em ímpar, né? No caso, 1, 3, 5, 7 e 9. Se eu pegar esse número, senhores, aqui imagine algarismos aqui, beleza? E pego isso e elevo ao quadrado, sempre a multiplicação que vai resultar no algarismo da unidade vai ser esse último algarismo elevado ao quadrado. Deu para entender? Então, o que acontece? Por exemplo, 1 ao quadrado vai terminar em 1, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, vai terminar em quanto? Vai terminar em 5. 7 ao quadrado, 49, olha, terminação em 9. 9 ao quadrado, terminação em 1. Resultado, tem algum algarismo aqui que tem a terminação em 0, 2, 4, 6 ou 8, que é o caso do número ser par? Não tem. Então, nota, aqui só tem o caso em que os números são o quê? Ímpares, beleza? Então, nós temos aqui para a letra E uma afirmação que está o quê, senhores? Está correta, tranquilo? Então, de fato, senhores, a resposta da questão vai ser o quê? Vai ser a letra B. Por quê? A representação correta é 2n, onde n pertence ao conjunto dos números inteiros, ok?